Essa aula aqui é sobre correção de fator de potência de sistemas trifásicos. É preciso corrigir a potência reativa na rede, porque essa potência reativa ela pode gerar perdas na linha, ela vai e volta na rede gerando perdas e também queda de tensão nas cargas. Uma tensão abaixo, bem abaixo da nominal, às vezes pode ocorrer esse problema. Então, a potência reativa, é possível corrigir a potência reativa, porque ela fica indo e voltando na rede e não realiza trabalho. E a potência ativa, ela vai e é transformada em outro tipo de energia, transformada em potência mecânica, convertida em energia, trabalho. Potência mecânica, potência luminosa, energia térmica, no caso no chuveiro. Então, eu posso corrigir essa potência reativa. Como é que eu corrijo essa potência reativa? Se ela for uma potência indutiva, eu coloco perto dessa indutor, dessa potência indutiva, um capacitor, um banco de capacitor, com a mesma potência. Se eu quiser corrigir totalmente, eu coloco a mesma potência do indutor, do motor ou do aparelho indutivo, eu coloco a mesma potência dessa potência reativa, um banco de capacitor com a mesma potência. Aí as duas vão trocar energia, vão ficar trocando essa energia e a rede não vai perceber isso. A corrente reativa, essa corrente reativa, não vai para a rede. Então não vai poluir a rede. Eu vou ter um aumento, a gente vai perceber que vai ter um aumento da tensão na carga e menos perdas na rede, que não vai fluir mais essa potência reativa na rede. Então, o cálculo da potência reativa a ser corrigida é o seguinte: essa potência reativa, ela é que antes que eu vou corrigir, é que antes menos que depois é a potência que eu vou corrigir, que é igual a tensão de fase do capacitor, a tensão que eu vou ligar, né, a tensão de fase que eu vou ligar o capacitor ao quadrado dividido pela reatância do capacitor, reatância capacitiva do capacitor. Então a tensão lá que eu vou ligar a minha carga, tensão de fase, que eu vou ligar meu capacitor, né, para fazer essa correção, e a reatância do capacitor, reatância capacitiva. Então isso vai me dar potência gerada pelo capacitor, a potência do capacitor, que vai ser corrigida, é a potência que vai ser corrigida na rede. Então eu tenho uma potência aqui monofásica. Se eu quiser uma potência trifásica, eu faço que antes menos que depois, que vai ser a potência compensada, corrigida, compensada. Que antes eu tenho uma potência antes, menos o que eu cheguei, eu deixei na rede, um que depois que eu deixei da rede, vai ser a diferença entre as duas, vai ser a potência compensada. Então, para ela é trifásico, eu faço vezes 3, porque eu vou colocar três capacitores agora. Uma na fase, ligar a fase A, um capacitor fase A com neutro, outro na fase B com neutro e outro na fase C com neutro. Então vai ser um banco de capacitor ligado em Y. Então eu vou ter uma potência trifásica dos três capacitores. Então eu vou ficar três vezes a monofásica, três vezes a potência de um capacitor. A potência de um capacitor que eu liguei na rede, a tensão no capacitor de fase ao quadrado, dividido pela reatância dele. É a potência do capacitor. Então, três vezes. Como é que eu calculo? Então, eu tenho a potência aqui desse capacitor que eu estou injetando na rede. Como é que eu calculo esse capacitor dessa fase, capacitor por fase? Então, calculando o capacitor para a correção trifásica, eu tenho o seguinte: eu tenho que o que antes menos o que depois, passa aqui dividindo 3, igual a tensão de fase ao quadrado, dividido por 1 sobre ômega c, que é a reatância capacitiva do capacitor, é 1 sobre ômega c. Ela é inversamente proporcional à frequência, a reatância do capacitor, que é dada em ohms, essa reatância. Então eu vou achar aqui que o capacitor é igual a Q antes menos Q depois, potência reativa antes menos a potência reativa depois, dividido por 3 ômega, essa é a frequência da rede, 2πf, f é 60 Hz, dividido por V de fase ao quadrado. Isso é dado em Faraday, o capacitor é dado em Faraday. Então eu vou achar o capacitor para cada fase, ou seja, o capacitor para a fase A, B e C, que vão ser iguais.
eu vou ter aqui uma ilustração dessa correção. Ilustração dessa correção aqui. Então eu tinha aqui um Q antes, eu passei a ter depois da correção um Q depois. Então o que eu corrigi foi essa parcela aqui, ó, Q antes menos Q depois. Com isso, eu tenho também uma diminuição do potência aparente, que a potência aparente antes era essa daqui, era maior, o valor absoluto dela é maior. Então eu vou ter aqui a potência aparente depois menor. Então quer dizer que a potência aparente diminuiu, assim como a potência reativa diminuiu. Porque eu compensei essa parte aqui, ó, que é antes menos que depois. Eu compensei essa parte pela correção do fator de potência, pela aplicação dos capacitores na rede. A potência ativa permanece sempre a mesma. Eu preciso dela para alimentar a carga, para fazer essa conversão de energia. Então é sempre constante. Então eu vou ter aqui um S menor, um SD menor, a potência aparente menor. Com isso, eu vou ter uma corrente menor também na minha linha. Porque S é igual a raiz de 3 VLL. Se a tensão de linha vai ser a mesma na minha carga, eu não mudo, eu considero ela constante, eu vou ter uma potência menor, vou ter uma corrente menor também, uma corrente de linha menor. Então eu vou ter uma queda de tensão menor e vou ter as perdas na rede, que é R vezes I ao quadrado, menor também. E essa é a vantagem de corrigir o fator de potência de uma instalação elétrica. Além de não pagar multa, né? Porque essa potência reativa ela vai para concessionária de energia elétrica. Então, eles obrigam você a corrigir o fator de potência para não poluir a rede deles, ou seja, para não mandar essa potência reativa para a rede deles. Então, você tem que corrigir o fator de potência em no mínimo 0,92, cosseno de φ no mínimo 0,92. Φ é esse ângulo aqui, ó, é cosseno desse ângulo entre S e P. Então, sendo que QA é a potência reativa antes da correção, QD é a potência reativa depois da correção, e VF é a tensão de fase RMS, valor eficaz, tensão de fase que o capacitor vai ser ligado, lá próximo da carga, tensão fase neutro, ou na subestação. E ômega é 2πf, sendo F 60 Hz, nosso caso brasileiro. Então, aqui, pessoal, a gente vai ver um algoritmo para facilitar essa compensação do fator de potência, compensação da potência reativa. Aumentar esse fator de potência. Nosso objetivo é aumentar o fator de potência. Aqui eu compenso ela utilizando um banco em Y. Tá? A potência reativa eu compenso utilizando um banco de capacitor ligado em Y, V de fase. Mas se é um trabalhinho lá que eu deixei para vocês, vocês têm que fazer, eu quero uma compensação ligado em delta, com um banco de capacitor ligado em delta. Então vocês vão ter que calcular lá o valor desse capacitor para mim. Então fica lá no trabalhinho. Esse algoritmo para corrigir o fator de potência, primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo é determinar a potência complexa de cada carga. Então eu tenho 3 cargas aqui, eu posso ter 4, 5. Então eu vou calcular a potência complexa da carga 1, 2 e 3. Depois eu vou somar essas potências complexas. Eu somo a potência complexa da carga 1 mais da carga 2 mais a carga 3. É a potência complexa total das cargas. Aí eu vou ter um P mais JQ. Esse Q que eu quero compensar. Se eu for compensar totalmente ele, a rede vai ver só minha potência ativa. Se eu quiser compensar com cosseno φ de 0,92, deixar elevar ele até 0,92, só para não gastar muito banco de capacitor, muita potência, eu vou ter um pouquinho dela ainda, vai me restar uma parcela dela. Mas se eu quiser compensar toda ela, eu vou ter só potência ativa, a rede vai enxergar aquela carga só com potência ativa. Então, o terceiro passo vai ser determinar a potência reativa total depois da correção, que nem eu falei. Eu posso ter uma potência reativa zero depois da correção, se eu não quiser que ela não exista na rede, ou eu tenho um valor lá para ela atingir cosseno de φ 0,92, que para a norma brasileira o mínimo permitido é 0,92 de instalações industriais. Tá? Residencial ainda não tem essa norma, não tem uma norma. A gente pode ter o fator de potência, não é pago esse fator de potência. Né? A gente pode ter o fator de potência que quiser, não é pago. Então eu tenho aqui que depois é P
tangente de φ. Esse φ é o φ depois. Já que eu sei o φ que eu quero, o φ depois, eu sei que um novo fator de potência que eu vou querer, eu vou conseguir o φ, que cosseno de φ, por exemplo, 0,92. Então eu vou ter o novo φ. Eu consigo achar o novo φ que eu quero. Então, a tangente desse novo φ, eu vou ao P, que é constante, vezes a tangente desse φ, eu vou achar o Q depois da correção. Com o Q depois da correção, eu tenho que calcular o capacitor que está ligado em Y. Para saber, para compensar essa energia reativa, que é o que antes menos que depois, essa parcela aqui que eu vou compensar. Então, eu vou ter o cálculo que a gente viu anteriormente, que antes menos que depois, dividido por 3 ômega, que é 2πf, vezes V de fase ao quadrado, que vai estar ligado em fase, que está ligado em Y. Então, eu acho o valor desse capacitor em Faraday. Tudo bem? Então, se eu tiver aqui um fator de potência, eu quero corrigir ele para um fator de potência unitário. Então, esse φ aqui vai ser zero. Tangente de zero é zero. Então, P0 vai ser Q igual a zero. Eu vou querer um Q depois zero, se eu quiser um fator de potência unitário. Bem, mas depende para que fator de potência você quer corrigir. Geralmente é bom corrigir para um fator de potência total. Já que você vai corrigir a carga, corrige para um fator de potência 1. Então, vamos um exercício aqui para ilustrar nossa correção do fator de potência. Num sistema trifásico equilibrado e simétrico de sequência positiva, determine os valores dos capacitores para ser ligados em Y para que o fator de potência seja elevado a 0,92, indutivo. Dados, a carga que é indutiva é mais S igual a 19.000 mais 20.000 volt-ampere. E o valor dessa tensão de fase que eu tenho na minha rede é 92,0 graus volts. Precisava só do módulo, tá? Esse aqui eu coloquei na referência aqui o ângulo da tensão, 92 volts. E a frequência ela é 337 radianos por segundo. Então eu tenho o seguinte, colocando essa carga aqui na forma polar, eu tenho que ela é 27.586,23 e o ângulo dessa carga é 46,47 graus. É o ângulo φ, o ângulo do fator de potência, que está na forma polar, essa potência complexa aqui, na forma polar. Então eu tenho que o φ antes ele é 46,47 graus. Ou seja, o fator de potência que é cosseno φ dessa carga era 0,69. Eu quero passar de 0,69, que era antes, para 0,92, para não pagar multa. Então eu tenho uma carga aí com potência reativa pesada, né? Então eu não quero pagar multa, eu quero levar esse fator de potência para 0,92. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um banco de capacitor para compensar uma parcela dessa potência reativa. Então vamos ver qual que é esse banco de capacitor, qual que é o valor desse capacitor que eu vou colocar, esses 3 capacitores iguais na fase A, B e C para compensar esse fator de potência da carga. Então eu tenho o seguinte, de acordo com o terceiro passo lá, eu quero achar, eu sei que o cosseno de φ que eu quero é 0,92, então o cosseno de φ é 0,92, o φ vai ser 23,07 graus, novo φ, o φ depois da correção. Tem que ser 23,07 graus. Então, com isso, eu tenho que a potência ativa é constante, eu faço o que depois que eu vou achar, o que depois da correção, eu vou achar é P tangente de φ. Então, eu tenho aqui que o P tangente de φ, eu tenho a potência ativa minha vai ser constante, 19.000 vezes a tangente desse ângulo aqui, que eu achei, 23,7 graus. Vai dar uma potência reativa, depois da correção, em volt-ampere reativo, de 8.093,97. Eu quero deixar ela ainda com essa potência aqui, a carga. Então, essa potência ainda vai ficar na rede, circulando. Eu vou compensar só essa parcela aqui, ó, de 20.000 menos 8.093,97 volt-ampere reativo. Então, o próximo passo aqui, já que eu achei o que depois, eu acho aqui, ó, quarto passo, o valor do capacitor em Faraday para compensar essa potência reativa. O valor desse capacitor é que é antes menos que depois, dividido por 3 ômega V módulo da tensão de fase ao quadrado.
Então a parcela que eu quero compensar é essa 20.000, que é o antes menos o depois, 8.093,97, dividida por 3.377 ômega, e a tensão que eu dei aqui, a tensão de fase do meu sistema é 92 ao quadrado. Então esse valor aqui vai me dar, fazendo as contas aí, 1,24 milifarad, que é o valor do capacitor em cada fase, para compensar essa potência reativa trifásica. Ok, pessoal? Então, obrigado e até a próxima aula.